Bom dia a todos. Nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum e vamos conversar um pouco, meditar, refletir sobre a liturgia, ou melhor dizendo, sobre a palavra de Deus. Porque Jesus não só nos alimenta com seu corpo e sangue, mas pela palavra de Deus. A ela nós temos acesso quando nós tomamos a nossa Bíblia, nos colocamos em oração, lemos um trecho, procuramos entender essa mensagem, o que Jesus, o que Deus quer falar para mim e procurar responder. Então vamos ver hoje a primeira leitura que fala da sabedoria de Salomão, um pedido que ele faz para que Deus lhe dê a sabedoria para poder governar bem o seu povo. E depois o Evangelho, onde nós vemos a sabedoria de Deus manifestada por Jesus através das parábolas sobre a gente tem que buscar o que é mais importante na nossa vida. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E Mateus nos vai ensinar o que é importante, o que ele sentiu em sua vida como importante ao encontrar-se com Jesus. Então vejamos a primeira leitura, que é do livro dos Reis. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, em Gabaão, o Senhor apareceu a Salomão em sonho. Durante a noite, e lhe disse: Pede o que desejas, e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio de teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pediste estes dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim a sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra da salvação. Agora vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, é o capítulo em que Mateus apresenta várias parábolas e hoje nos apresenta parábolas que os outros evangelistas não apresentam e que significam um pouco algo que está ligado à sua vida concreta antes de ser apóstolo de Jesus, porque ele era um cobrador de impostos, um publicano, como muitas vezes se diz. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas.
quando encontra uma pérola de grande valor, ele diz, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheio, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons para os cestos e jogam os maus que não prestam para fora. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, partindo da primeira leitura, o que é importante e é, sobretudo, dito na Bíblia bastante de Salomão, que ele era um homem sábio, que ele é sábio como um juiz deve ser sábio, colocando-se sempre do lado da justiça. Saber discernir, separar entre o bem e o mal. Então, controlar aqueles que agem mal e salvar, procurar proteger aqueles que são ameaçados pelas pessoas maldosas. E essa sabedoria ele a aplicou no discernimento. Conta-se até que houve lá duas mulheres que trabalhavam juntas, eram até prostitutas, cada uma tinha um filho. E aconteceu que uma delas sufocou, a criança morreu. E aí ela disputava a filha, o filho da outra companheira. E Salomão, na sua sabedoria, então diz, olha, me traga uma criança aqui. Bom, vamos ver, não dá para as duas terem o mesmo filho. Então eu vou pegar uma espada, vou cortar pela metade e cada uma fica com a metade. A verdadeira mãe, então, pediu, por amor de Deus, não faça isso. E aí ele deu a criança àquela mãe, que agiu com o coração. Pois é. Então, esta é a primeira, leitura, e tem algo a ver sobre o Evangelho, no sentido de como a gente vai escolher as coisas na vida de hoje. Que opções fundamentais nós temos que fazer? Colocar-se do lado do bem ou ter a liberdade de escolher coisas más, ruins, não só para si, mas sobretudo para os outros? Vejamos então o que diz este Evangelho. O Evangelho fala do reino dos céus. Sabemos que em Mateus, céu significa Deus. Marcos e Lucas dizem reino de Deus. E aí fala de um tesouro escondido no campo. É um tesouro que ele está andando por aí, vendo isso, vendo aquilo, e de repente topa com um tesouro. Aí ele, em segredo, vende tudo o que ele tem e compra aquele campo, aquela propriedade, aquele terreno. Aí nós temos a experiência da surpresa de Deus. Você procura uma coisa e encontra outra. Corre atrás de coisas que Deus sabe que não lhe vão fazer bem. De repente cai
na tua cabeça, cai em teu coração, não, isso aí é que vale a pena na minha vida. Então é a surpresa. É como o Papa, quando o Papa Francisco nos visitou em 2013, falando para os jovens, dizia assim: deixem-se surpreender por Deus. Quando a gente está de coração aberto, a gente acolhe com facilidade as coisas que Deus nos sugere, aquilo que Deus apresenta, e nós estamos abertos para acolher, então, a palavra de Deus. No segundo caso, uma pequena parábola, é também a parábola do homem que era um comerciante, não é, de pérolas preciosas. E ele procurava sempre a melhor coisa no seu ramo. De repente ele encontra uma pérola tão preciosa como nunca havia visto em sua vida. E ele então também vende tudo que tem e compra aquela pérola. É uma pessoa que busca. Acontece em nossas vidas também. Nós queremos algo mais do que essa vida comum. Queremos algo mais que nos encha o coração. E que os bens desse mundo não enchem. E queremos colocar essa pérola, esse tesouro escondido, também no coração dos nossos filhos, que é a fé, a vida cristã que nós seguimos, ou procuramos seguir. Então, esta escolha faz parte do reino dos céus. A terceira, então, é voltada mais para Jesus e os discípulos de Jesus. Quando Jesus chama os discípulos e Pedro vê uma pesca milagrosa, ele diz, se prostra diante de Jesus, o adora e afasta-te de mim, pecador. E Jesus diz para ele: doravante farei de você pescador de gente, pescador de pessoas. Quer dizer, no discipulado de Jesus. Então essa rede dos pescadores, aquela rede de arrastão, que ainda existe em algumas praias hoje em dia, então pescadores em sociedade jogam uma enorme rede a certa distância do mar e depois de certo tempo eles vão puxando pelos lados e puxam até jogar os peixes sobre a praia. E aí, é claro, pega todo tipo de peixe. Então eles vão escolhendo os realmente bons, os outros jogam fora, jogam de volta para o mar, não é? Então essa aqui diz respeito a todas as pessoas que entram no reino de Deus, nós também, não é? E que não significa o fato que eu sou católico, batizado, sou cristão, que eu já estou seguindo o reino de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então chegará um momento em que Deus mesmo vai separar bons e maus. Isso no Evangelho de Mateus acontece no capítulo 25, quando fala de bodes e ovelhas separados no juízo final, né? Então, esta é a parte que interessa. Agora, vejam que os apóstolos perguntados, vocês entenderam isso? Disseram sim. Pois é, nós entendemos isso. Se não entendemos, nós podemos fazer uma oração, como aquela de Salomão, para a gente entender melhor o que Deus quer conosco, né? Então aqui, por exemplo, Jesus diz assim: o seguimento de Jesus no reino de Deus exige de nós um investimento total. E Mateus conhecia o que valia. Ele era cobrador de impostos, sabia mexer com dinheiro, né? Então ele sabia o valor das coisas, né? E ele trocou aquilo que ele tinha por prática e investiu no reino de Deus, né? E Jesus mesmo diz: buscai o reino de Deus e sua justiça,
e tudo mais vos será dado em acréscimo. Então, em primeiro lugar, busquemos o reino de Deus. Para nós, nossa família, nossos amigos, nossa comunidade. E não é apenas escolha de alguma coisa. É um investimento para uma prática em nossa vida. O que nós vamos fazer? Não adianta dizer, Deus louva até Salomão, né? Que ele não pediu riqueza, nem isso, nem aquilo, mas sabedoria. O dom da sabedoria para sempre procurar o bem em nossa vida, para nós, para a nossa família, para as pessoas que são os nossos próximos e aos quais nós devemos amar como a nós mesmos. Que assim seja.